Povo abençoado, saudações de paz. Quero aqui mais uma vez trazer um estudo para o nosso aprendizado, a nossa meditação e para também tirar lições importantes para a nossa vida, o nosso dia a dia. E para você que gosta de aprender sobre curiosidades acerca da vida, do ministério e da doutrina de Jesus, então sinta-se bem-vindo nesse estudo. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, deixar o seu joinha, o seu like e também estar compartilhando para ajudar a abençoar a vida de outras pessoas. Olha só, o estudo vai se concentrar em um evento que aconteceu na vida de Jesus ainda ali, dias depois do seu nascimento. É ouro, incenso e mirra, a curiosidade por trás desses três presentes que foram ofertadas ao Senhor Jesus quando foi o seu nascimento. A palavra de Deus ela nos mostra que em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz assim: E entrando na casa, achara o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Somente até aqui. Olha, queridos, nós sabemos que essa passagem ela é muito conhecida e ela retrata os presentes que foram ofertados ao Senhor Jesus. Porém, o que nós entendemos é que esses presentes eles são um pouco que incomum para ser ofertado a uma criança. Ouro, incenso e mirra. O ouro tudo bem, porque quem não gostaria de receber ouro como presente? Sim, mas existe uma curiosidade do porquê que esses presentes foram ofertados a Jesus, e também existe um ato profético em cima desses presentes, um ato que representa uma profecia futurista da vida e do ministério que Jesus exercia na terra. A primeira coisa que nós observamos é que esses presentes foram ofertados por, a Bíblia chama de magos, que vieram do Oriente. O costume, a tradição, ela fala que são 3 reis magos. A primeira coisa que nós devemos entender é que eles não eram reis. Eles são chamados de magos. Por quê? Porque magos era a forma de grandes estudiosos ser chamados naquela época. Ou seja, eles eram apenas pessoas muito sábias. Pessoas que, através de estudos, conseguiram adquirir um vasto conhecimento em várias áreas da vida, entre elas a astronomia, como era o caso desses que estavam aqui visitando o menino Jesus. A Bíblia diz que eles se orientaram até onde Jesus estava através de uma estrela. Muitos a identificam, a chamam de estrela de Davi. Então eles foram baseados pela orientação de uma estrela e assim conseguiram localizar o local exato aonde Jesus estava. Mas de onde veio essa informação para eles? Ora, quando diz que eles vieram do Oriente, estudos mais aprofundados nos dizem que a região de onde eles provinham era, na verdade, a antiga Babilônia. Sendo assim, a Babilônia ela foi habitada há anos atrás, nessa época, por povo judeu, quando estavam cativos ali naquela grande invasão de Nabucodonosor. Então, ali, Daniel, ele trabalhou como uma espécie de governador ali dentro da Babilônia, e Daniel, ele passou muito conhecimento ali para aqueles povos. Então, essa informação de que nasceria uma criança diferente ali dentro de Israel já era uma informação que tinha sido repassada dentro da Babilônia há muitos anos atrás. E assim, anos depois, nós vemos esses 3 magos procurarem o menino Jesus baseado por uma identificação em uma estrela que apontava naquela direção. É interessante ressaltar também que não era apenas 3 que fizeram essa viagem, eram muitos. Naquela época,
não fazia assim viagem tão longa só de 3 pessoas. Haja vista que eles iriam precisar passar por locais desertos, por locais que havia muitos saqueadores na região, então com certeza era uma caravana de mais pessoas. Porém, esses 3 nós entendemos que era quem encabeçava e fazia ali a liderança do grupo. Então esses 3, movido por essa vontade, eu creio que uma ação de Deus já movendo eles para fazer essa viagem, eles conseguiram encontrar, localizar o menino Jesus e assim ofertar aqueles presentes que eles traziam de tão longe. Ora, mas quando eles chegam e encontram a Jesus, eles ofertam ouro, incenso e mirra. Então vamos lá entender o porquê desses 3 presentes inusitados, pelo menos os 2 últimos, porque o ouro seria um presente no mínimo muito bom de se receber. Então, quando eles oferecem esses 3 presentes, eles estão fazendo uma profecia em cima desses 3 presentes. Eles estão revelando a identidade de Jesus através desses 3 presentes. Eles estão mostrando o ministério e o propósito da vinda de Jesus através desses 3 presentes. Então vamos lá entender cada um. O primeiro presente, ouro. Por que foi ofertado ouro àquela criança? Havia um costume naquela época de que o ouro ele tinha que ser oferecido ao filho de um rei quando nascia, ou era dado de presente quando alguém muito importante fosse visitar algum rei, algum monarca, algum imperador da época. Então você não poderia ir visitar um rei de mãos vazias. Nós vemos na Bíblia que quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela leva inúmeros presentes para ele, e entre eles muitas especiarias, tecidos e também uma grande quantidade de ouro. E quando ela chega, que ela vê a riqueza, a beleza de Salomão, ela fica de boca aberta em saber que havia alguém muito mais rico do que ela. Então ela leva também muitíssimo ouro para Salomão. Existe um salmo que lança uma profecia acerca desse presente que Jesus recebeu. Olha, o salmo é de número 72 e o versículo é o de número 15. Diz assim, ó: e ele viverá e será-lhe dado do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Este salmo ele foi escrito há vários e vários anos antes do nascimento de Jesus. Ele é um salmo escrito por Salomão. Eu já falei que Salomão ele recebeu a visita da rainha de Sabá lhe trazendo ouro. E Salomão ele vai e escreve um salmo, assim como escreveu muitos provérbios, cânticos. Ele também escreveu um salmo, e dentro desse salmo, do Salmo 72, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele lançou uma palavra profética, futurista, de que o ouro de Sabá seria ofertado para Jesus, e o nome dele seria bendito, iriam bendizer ao nome dele por todos os dias. Então, uma profecia foi lançada acerca de Jesus, que ele receberia do ouro de Sabá. Esses 3 magos que ofertaram ouro, eles vinham de uma região muito próxima ali de Sabá, que era a Babilônia. Então, é o cumprimento de uma profecia. Então, no cumprimento dessa profecia, está mostrando que Jesus era uma pessoa digna para receber uma oferta em ouro. Ou seja, Jesus era alguém da realeza. O ouro, ele também, dentre muitos significados, ele simboliza também a pureza como o metal mais puro da terra. Então, Jesus ele recebe o presente de ouro, mostrando que ele é descendente de um rei, ele provém de uma família real, que ele é rei. Quando Jesus ele está na cruz,
é colocado uma tábua com uma identificação na cruz. Você lembra de qual identificação eu estou falando? Lá está escrito assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então, ali naquela cruz está escrito que Jesus de Nazaré, ele é Rei dos Judeus. Aquela identificação, ela foi colocada como uma zombaria para Jesus. Porém, eles não sabiam que dentro dessa zombaria eles estavam manifestando uma verdade espiritual que havia sobre a vida de Jesus. Então, Jesus, ele é Rei. Essa foi a primeira identificação movida e manifestada através desse presente ofertado a Jesus. Então, os reis magos, esses magos, eles estavam dizendo que Jesus, ele é simplesmente um rei. Eles estavam ofertando ouro porque eles sabiam, estavam dizendo para o mundo de que ali naquela manjedoura havia nascido um rei. Então, primeiro, Jesus, ele é rei. Segundo, mistério oculto nesses presentes: foi ofertado ouro, incenso. O incenso, ele tem também um grande significado espiritual. O incenso, ele era um objeto que era usado apenas pelos sacerdotes no momento de fazer as suas orações. Isso foi estabelecido ainda quando o povo estava no deserto, quando foi ali construído o tabernáculo. Lá em Levítico você vai ver isso com mais clareza, de que o sacerdote, ele entrava dentro do tabernáculo segurando o incenso. Então, quando ele entrava lá fazendo intercessão pela vida do povo, a fumaça do incenso subia e era uma representação de que as orações do povo estavam subindo e chegando até o trono de Deus. Então, o incenso, ele era usado pelos sacerdotes. Olha só que interessante aqui em Lucas, capítulo 1, no versículo de número 9, diz assim, ó. Lucas, capítulo 1, versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando na hora de oferecer o incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, que era o sacerdote que estava lá, vendo o anjo, perturbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então aqui nós entendemos que naquela época de Jesus, o costume do sacerdote levar o incenso até o templo ainda era mantido. Então, esse incenso era um utensílio usado pelos sacerdotes. E qual a função de um sacerdote? O sacerdote, ele tem a função de interceder pelo povo. O sacerdote, ele é a voz do povo no céu. Ele é o intercessor do povo. Então, quando Jesus ele recebe incenso como presente, aqueles magos eles estão dizendo assim para Jesus: você é um sacerdote que vai interceder por nós. A Bíblia ela nos diz que Jesus ele é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então logo nós vemos que essa profecia de que Jesus é o nosso sacerdote, ele está em todos os contextos da palavra de Deus. Então entenda isso. Jesus, ele é o nosso sacerdote que intercede por mim, que intercede por você, junto de Deus. Por isso que Jesus recebeu o incenso representando o seu sacerdócio. Então Jesus ele é o quê? Ele é rei, porque ele é nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Jesus ele é sacerdote. Por quê? Porque ele intercede por nós junto do Pai.
Por isso que João disse que quando nós pedimos alguma coisa, tem que ser em nome de Jesus, porque Jesus ele vai interceder ao nosso favor. E o terceiro presente para nós encerrarmos é a mirra. A mirra, ela era um óleo que era extraído de uma planta que era natural da região da África, do deserto da África, do continente africano. Então, essa planta, quando se extraía o seu fruto, ela gerava um óleo, que era um óleo medicinal que tinha um cheiro muito agradável. Esse óleo ele era usado em perfumarias para a alimentação dos mais ricos, não ele puro, mas misturado em alimento, principalmente na massa do pão. Esse óleo também era usado para ferimentos, curar ferimentos. E esse óleo também era usado para a unção de objetos para a casa de Deus e para pessoas para o serviço de Deus. E por fim, esse óleo também ele era usado para o ritual de sepultamento de um morto. Sabemos que na época de Jesus os mortos eles não eram enterrados em covas como nós conhecemos na nossa cultura. Os mortos eles eram colocados em covas, certo, em cavernas e lacrada com uma pedra, de modo que de alguma forma o odor ainda conseguia passar. Então era necessário ter um ritual de sepultamento. Depois que aquele corpo ele é sepultado, alguns parentes iam lá com óleo e derramavam em cima daquele corpo para não exalar tanto odor, para neutralizar o odor. Então, quando Jesus ele recebe a mirra como presente, aquele mago ali, ele está declarando primeiro que Jesus, ele é uma pessoa ungida, é uma pessoa consagrada, separada exclusivamente para o serviço de Deus. Em vários momentos Jesus declarou de que ele estava na terra para cumprir a vontade do Pai, ou seja, ele estava na terra para executar a vontade de Deus, ou seja, em uma missão, estava a serviço de Deus, exclusivamente a serviço de Deus. Nós vemos em outra passagem que certa feita Jesus estava na casa de Lázaro e uma mulher de repente ela chega ali na sala onde eles estão ali instalados e ela pega um óleo, muito caro, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus e começa a ungir ali a cabeça de Jesus. Então, algum dos discípulos vai e fala: olha, não seria mais interessante pegar esse óleo, já que é caro, vender e dar o dinheiro para os pobres? Aí Jesus diz: não faça isso, porque vai ter a oportunidade de vocês ajudar os pobres. Agora eu tenho dias contados para estar aqui com vocês, certo? E enquanto essa mulher faz isso, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Naquele momento, ninguém entendeu o que Jesus falava. Então, Jesus estava falando, essa mulher está fazendo um ato profético de que eu vou morrer e vou ser sepultado. Então, aquele óleo que foi ofertado a Jesus, ele significava que Jesus ele era ungido de Deus. Segundo, ele significava que Jesus iria ter muitos ferimentos, que Jesus iria ser uma pessoa ferida. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que ele é o ferido de Deus e oprimido. Então, as feridas de Jesus, por amor a mim, por amor a você, pelo perdão dos nossos pecados, foi representado através da mirra oferecida por um desses reis magos. Quando eles ofereceram a mirra, Jesus estava dizendo: olha, esse cidadão aqui, esta criança, este recém-nascido, ele é ungido de Deus, ele é enviado de Deus, porém ele vai sofrer, ele vai ser humilhado, ele vai ser pisado, ele vai ser maltratado, vai ter feridas sobre a sua pele. E terceiro, ele estava dizendo através daquele presente que Jesus iria morrer e queria ser sepultado. Era um presente profético sobre o ministério e a paixão de Jesus.
E para encerrar, nós vemos que depois da sua morte, as mulheres ali, elas vão até o sepulcro do Senhor Jesus, concluir o ritual de sepultamento, que era justamente colocar esse azeite ali, a mirra, em cima do corpo de Jesus. Elas ainda não tinham entendido que Jesus iria ressuscitar. Então, mas quando ela chega ali para concluir, elas... Olha, tá até aqui, ó, em Lucas, em Marcos, capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Então elas estavam indo até o sepulcro ungir Jesus, mas quando chegou lá, o Senhor já tinha ressuscitado para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse presente ele representava a paixão de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então, para nós recapitularmos aqui, queridos, esses 3 presentes proféticos que Jesus recebeu: ouro, incenso e mirra. Ouro, representando que Jesus é rei. O incenso, representando que Jesus ele é nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. E a mirra, representando que Jesus ele é o sofredor pelos nossos pecados. Que o Senhor te abençoe. Espero ter te ajudado. Continue aprendendo conosco, porque nós temos muito conteúdo para trazer para a sua vida. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. E que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus.